10 razões por que não sou católico. Nesta justificativa não estou sendo preconceituoso ou menosprezando os católicos. Já assisti missa e voltarei a assistir se porventura um amigo católico me convidar. Porém existem 10 razões que me impedem de converter-me ao catolicismo. Razões extremamente bíblicas e jamais invenção minha ou de alguma religião. As 10 justificativas. Deus condena o culto e a devoção às imagens. Êxodo 20, versículos 4 a 6. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima, nos céus, ou embaixo, sobre a terra, ou nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus zeloso que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. Mas uso de misericórdia até a 10ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deuteronômio 27, versículo 15. Maldito o homem que fabrica ídolo de madeira ou metal, abominação para o Senhor, obra de mãos de artesão, e o erige mesmo que seja em lugar escondido. E todo o povo responderá: Amém. Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, esse é meu nome, a ninguém cederei minha glória, nem a ídolos minha honra. Jeremias 10, versículos 3 a 5. Porquanto os deuses desses povos são apenas vaidade. São cepos abatidos na floresta, obra trabalhada pelo cinzel do artesão. Decorada com prata e ouro. A golpes de martelo são-lhes fixados os pregos e postos em seus lugares para que não se movam. Assemelham-se esses deuses a uma estaca em campo de pepinos, que devem ser levados, pois não caminham. Não os temais, pois que vos não podem fazer mal, nem têm o poder de fazer o bem. 2. A missão repete a morte de Jesus Cristo, ou seja, está novamente sacrificando Jesus Cristo. Hebreus 9, versículos 22 a 28. Aliás, conforme a lei, o sangue é utilizado para quase todas as purificações e sem efusão de sangue não há perdão. Se os meros símbolos das realidades celestes exigiam uma tal purificação, necessário se tornava que as realidades mesmo fossem purificadas por sacrifícios ainda superiores. Eis porque Cristo entrou, não em santuário feito por mãos de homens, que fosse apenas figura do santuário verdadeiro, mas no próprio céu, para agora se apresentar intercessor nosso ante a face de Deus. E não entrou para se oferecer muitas vezes a si mesmo, como o pontífice que entrava todos os anos no santuário para oferecer sangue alheio. Do contrário, lhe seria necessário padecer muitas vezes desde o princípio do mundo, quando é certo que apareceu uma só vez ao final dos tempos para a destruição do pecado pelo sacrifício de si mesmo. Como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Assim Cristo se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão, e aparecerá uma segunda vez, não porém em razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que o esperam. Hebreus 10, versículos 8 a 14. Disse primeiro: Tu não quiseste, tu não recebeste com agrado os sacrifícios nem as ofertas, nem os holocaustos, nem as vítimas pelo pecado, quer dizer, as imolações legais. Em seguida, ajuntou: Eis que venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o antigo regime e estabeleceu uma nova economia. Foi em virtude desta vontade de Deus que temos sido santificados uma vez para sempre, pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Enquanto todo sacerdote se ocupa diariamente com o seu ministério e repete inúmeras vezes os mesmos sacrifícios que, todavia, não conseguem apagar os pecados. Cristo ofereceu pelos pecados um único sacrifício e logo em seguida tomou lugar para sempre à direita de Deus. Onde espera de hora em diante que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. SL 109,1. Por uma só oblação ele realizou a perfeição definitiva daqueles que recebem a santificação. 3. O Papa não é o cabeça da Igreja de Deus. Efésios 4, versículos 11 a 15. A uns ele constituiu apóstolos, a outros, profetas, a outros, evangelistas, pastores, doutores. Para o aperfeiçoamento dos cristãos,
para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. Até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito, a estatura da maturidade de Cristo. Para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores. Mas, pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos, naquele que é a cabeça, Cristo. 4. O batismo não livra do pecado original. Mateus 3, versículos 1 a 11. Eu vos batizo com água, em sinal de penitência. Mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu e nem sou digno de carregar seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Atos 2, versículo 38. Pedro lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Colossenses 2, versículo 12. Sepultados com ele no batismo, com ele também ressuscitastes por vossa fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. 5. Nenhuma pessoa é salva por obras. Efésios 2, versículos 8 a 10. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo para as boas ações, que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Tito 3, versículos 3 a 5. Porque também nós outrora éramos insensatos, rebeldes, transviados, escravos de paixões de toda a espécie, vivendo na malícia e na inveja, detestáveis, odiando-nos uns aos outros. Mas um dia apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. E, não por causa de obras de justiça que tivéssemos praticado, mas unicamente em virtude de sua misericórdia, ele nos salvou mediante o batismo da regeneração e renovação, pelo Espírito Santo. 6. Jesus é o único mediador entre nós e Deus, e Maria nunca foi, não é e jamais será mediadora. 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Atos 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. 7. Pedro. Supostamente o primeiro Papa era casado. Pedro e Paulo não aceitaram serem venerados. Atos 10, versículos 25 e 26. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu a recebê-lo e prostrou-se aos seus pés para adorá-lo. Pedro, porém, o ergueu, dizendo: Levanta-te. Também eu sou um homem. Atos 14, versículo 15. Amigos, que estáis fazendo? Nós também somos seres humanos, sujeitos aos mesmos sofrimentos que vós, mas vos anunciamos a boa nova da conversão para o Deus vivo, deixando todas essas coisas vãs. Foi ele que fez o céu, a terra, o mar, e tudo o que neles existe. 8. Purgatório é uma invencionice católica, não é bíblico. Hebreus 9, versículo 27. Como é um fato que os homens devem morrer uma só vez, depois do que vem um julgamento. João 3, 18 e 36. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê, já está julgado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. Quem crê no Filho tem vida eterna. Quem recusa crer no Filho não verá vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Ler Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. 9. A confissão dos pecados deve ser feita diretamente a Deus. 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda a injustiça. 1 João 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, isto vos escrevo para que não pequeis, mas, se alguém pecar, temos como advogado, junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Hebreus 10, versículos 19 e 20. Sendo assim, irmãos,
temos a plena garantia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Nele temos um caminho novo e vivo, que ele mesmo inaugurou através do véu, quer dizer, através da sua humanidade. 10. A Bíblia é a única base segura de fé e prática. Segundo Timóteo 3, 15 a 17. Desde a tua infância conheces as sagradas letras. Elas têm o poder de comunicar-te a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. João 5, versículo 39. Vós perscrutais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, ora, são elas que dão testemunho de mim. Provérbios 12, versículo 17. Quem revela a verdade proclama a justiça, a falsa testemunha diz mentiras. Gálatas 4, versículo 16. Então, dizendo-vos a verdade, eu me tornei vosso inimigo? Autor, Eurias Rodrigues Carneiro.